Nesse vídeo eu vou trazer os prós e contras das principais cidades da Austrália para te ajudar a decidir e entender qual que é a melhor cidade para ti fazer o intercâmbio. Então, vamos nessa! Estou aqui preparando o meu lanche da tarde e uma das decisões mais importantes, né, para quem está aí pensando em fazer um intercâmbio é justamente qual cidade escolher. Isso porque mudar de país já é um desafio e tanto, né? Então, se tu não escolher a cidade certa para isso, pode ser que seja uma experiência ainda mais desafiadora, né? Ou quem sabe até traumática. E esse vídeo é um vídeo especial em comemoração aos 500 inscritos aqui do canal. Então, esse conteúdo, né, sobre como decidir qual cidade fazer o intercâmbio na Austrália, é um conteúdo que, originalmente, ele está lá dentro do meu e-book. Só que, como uma forma de agradecimento para vocês que estão me acompanhando, né, que estão ajudando o canal a crescer, então, eu estou disponibilizando gratuitamente aí para vocês. Então, se tu é novo aqui no canal ou já vem acompanhando e ainda não se inscreveu, por favor, já se inscreve agora, porque agora a meta é 1000 inscritos. Então, eu vou continuar aqui trazendo conteúdo para vocês que estão pensando, né, se preparando para vir para a Austrália. E esse vídeo também em especial é um vídeo que eu senti falta de encontrar um conteúdo completo sobre isso quando eu estava pensando em vir para cá para analisar, enfim, entender como é que era a vida na Austrália. Então, já aproveita aí para se inscrever, para deixar o like no vídeo, porque vai valer super a pena. E quando eu chegar nos 1000 inscritos, eu vou trazer alguma outra coisa especial para vocês que estão me acompanhando. Então, não sei ainda exatamente o que vai ser. Inclusive, se tu tiver alguma ideia, deixa aqui nos comentários sobre o que de repente tu acha que seria interessante. Né? Eu já criei o e-book, né? Venho fazendo aqui os vídeos para o canal também. Então, se de repente tu sente falta de alguma coisa para ajudar nessa tua jornada aí de intercâmbio para a Austrália, deixa aqui a sugestão nos comentários, não sei. Pode ser que daqui a pouco eu possa preparar algum tipo de planilha, algum outro tipo de material, não sei. Comenta aqui o que tu acha que seria uma boa ideia. Então vamos para o que interessa, né? Já fazem aí 9 meses que eu estou morando aqui na Austrália e inicialmente eu vivi em Gold Coast, recentemente me mudei para Brisbane, mas além dessas duas cidades, eu vou comentar aqui também sobre como são, né, como é a experiência e o que são os prós e contras de cidades como Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide e Canberra, né, que são outras cidades aí que figuram como as principais cidades da Austrália. Começando então por Sydney. Sydney, né, é a cidade mais populosa da Austrália. Embora muita gente pense que é a capital da Austrália, não é a capital da Austrália, mas é realmente a big city, né, do país. Então, acho que a gente pode colocar como comparação talvez perto de São Paulo, algo nesse sentido. E, enfim, tem várias coisas, né, conhecidas lá, rolou as Olimpíadas um tempo atrás, tem a Opera House, tem a Harbour Bridge, né, que tem aquela queima de fogo sempre na virada de ano. E a cidade, ela oferece essa mistura entre estilo de vida movimentado e também muitas paisagens legais, né, ela não é tão conhecida por causa de praias, mas tem muita praia lá também. Então, as vantagens, né, de viver em Sydney, né, a gente pode dizer que tem universidades de renome, como a Universidade de Sydney, Universidade de Nova Gales do Sul. Tem também oportunidade de emprego, né, um dos grandes pontos fortes de lá. Claro que tem mais empregos, mas também tem mais pessoas concorrendo pelos empregos, então tem isso aí, né. E também tem muita opção de cultura e entretenimento, né, então tem muitos exemplos. Tem muitos eventos culturais que acontecem lá, né? Tem muitos museus, teatros e restaurantes. Então, essa cena, né, de estilo de vida tem bastante opções por lá. Então, por outro lado, quais são as desvantagens de viver em Sydney, né? Tem o custo de vida, né, que talvez, se não é o maior, é um dos maiores aqui da Austrália, né? Então, principalmente a parte de moradia, né? Tu vai ter um custo aí relevante para isso. Trânsito, então...
Trânsito é uma das coisas que também tem bastante por lá, então é algo que pode impactar esse teu dia a dia, né? Então, em termos de qualidade de vida, como eu falei antes, é algo que se assemelha muito a São Paulo. Então, a paz, né, e o bem-estar não é tão forte, mas tem muita gente que decide ir para lá, assim como para São Paulo, para fazer, enfim, dar uma virada profissional, juntar uma grana e depois se mudar para algum lugar mais calmo, enfim. Então, esse aí é a visão geral sobre Sydney. Segunda cidade da lista, então, Melbourne. Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália, né? E ela também é conhecida como a capital cultural da Austrália, então tem muita gastronomia, arte, música, moda lá, então é realmente uma cidade que já tem um estilo de vida mais interessante, mais legal que o de Sydney, né? Para esse lado de qualidade de vida. Então as vantagens que a gente pode dizer que tem lá em Melbourne são também excelência acadêmica, né? Tem a Universidade de Melbourne e a Universidade de Monash. A cultura vibrante, né? Então tem muito festival lá, galeria de arte, café e uma vida noturna um tanto quanto movimentada. Os esportes em Melbourne também são bem fortes, né? Então tem o Australian Open para quem gosta de tênis, Fórmula 1 acontece lá também e várias outras opções. Então Melbourne é uma cidade bem interessante para se viver. Mas também tem as desvantagens, né? Que a gente pode falar primeiro o clima, que é um clima inconstante, né? Podendo ter 4 estações em um dia. Aqui em Queensland também pode isso acontecer, mas Melbourne tem pende muito mais pro frio, né? Então se tu é uma pessoa que não gosta tanto do frio, pode ser que Melbourne não seja uma boa ideia para ti. Além disso, o custo de vida em Melbourne também é alto, menos do que Sydney, mas ainda mais alto do que as outras cidades que eu vou falar a seguir. Então, de maneira geral, é uma cidade mais tranquila que Sydney, né? Tem mais essa qualidade de vida, mas ainda assim traz consigo um pouco esse aspecto, né, de caos de cidade grande. Bora falar agora de Brisbane, né? A cidade que eu moro hoje em dia, a capital aqui do estado de Queensland. Bom, para mim, Brisbane traz muito uma vibe de Curitiba. É uma cidade grande, mas é tudo muito bem organizado, né? Tudo bem limpo. Então, traz muito para mim, pelo menos, uma vibe de Curitiba. Tu tem muita opção de parque, muita opção assim de realmente para as pessoas aproveitarem a vida. Então, tipo, se depara com a galera correndo, enfim, praticando esportes, andando de bike em tudo que é canto da cidade. Então, é uma cidade que tem uma vibe bem legal também. Então, como eu falei, ela também aqui em Brisbane acontece disso às vezes da gente ter 4 estações num dia, mas de maneira geral é mais pro calor do que pra chuva, né, ou até mesmo pro frio. E Brisbane, ela tem um negócio interessante que é uma localização estratégica porque tu tá no meio do caminho entre Sunshine Coast, né, e outras praias muito legais pro norte do estado, assim como pra parte do sul, né, que aí tem Gold Coast, Coolangatta e por aí vai. Então, as principais vantagens de Brisbane são o custo de vida, que é mais em conta do que Sydney e Melbourne. Tem bastante universidade interessante aqui, como a Universidade de Queensland, né, a QUT, né, que é a Universidade de Tecnologia do Estado de Queensland. E também tem a universidade que eu faço meu MBA, que é a Kaplan, né, que já é uma formação mais pro lado de business. Mas também tem o outro lado, né? Então as desvantagens de Brisbane são que tem menos opções culturais, né? Se tu comparar ali com Sydney e Melbourne. E também tem um mercado de trabalho menor do que Sydney e Melbourne. É maior, né? O mercado de trabalho de Brisbane é maior do que outras cidades que eu vou falar a seguir no ranking, mas ele perde aí para Sydney e Melbourne. Então, dependendo da carreira que tu tem ou que tu pensa em seguir aqui na Austrália, depende de ter um centro econômico muito forte, talvez Brisbane pode não ser a melhor escolha. E antes da gente falar de Perth, Adelaide, Gold Coast e Canberra, um lembrete para ti, né? Como eu falei, esse conteúdo aqui, ele originalmente está lá dentro do meu e-book, que tem uma série de dicas para te planejar o teu intercâmbio para a Austrália. Então ele é bem passo a passo, né? Todas as etapas dessa jornada, né? Seja desde o momento de como escolher a agência de intercâmbio, né? A parte de como escolher a cidade você já está vendo aqui, mas lá também tem como conseguir emprego, né? Onde procurar emprego, quais são as opções de visto,
quais são os detalhes a respeito de imigração que tu tem que ter atenção, né? Se tu pensa em daqui a pouco vir para a Austrália para morar, enfim, uma série de coisas para otimizar o teu tempo, né? E fazer com que tu evite estresse nessa jornada aí de mudança de país. Então, clica aqui no link da descrição para conhecer mais. Saindo então de Brisbane e agora partindo para o outro lado da Austrália, né? Vamos falar agora de Perth. Perth é uma cidade que é muito conhecida pelas belas praias, né? Clima mediterrâneo, então é mais quente do que aqui em Brisbane. É uma cidade menor que Brisbane, né? E ela é também isolada de praticamente todo o resto ali do país. Então, é uma cidade bem interessante, tem muita gente indo para lá agora, principalmente porque a cidade está nesse momento de expansão, de crescimento, então quem decidir ir para lá pode ser que encontre um momento interessante, né? Então as vantagens a gente pode dizer, né, que tem um clima ensolarado, né, e agradável durante boa parte do ano, né? Então, se tu gosta de calor, né, ou procura, né, ter uma vida agora mais do calor, então Perth pode ser uma boa opção. O custo de vida é mais em conta do que as outras cidades que eu falei até agora. E também tem universidade de qualidade, né, para quem pensa em seguir numa vida acadêmica lá, como a Universidade da Austrália Ocidental e a Universidade de Curtin. Mas também temos as desvantagens de Perth, que tem essa parte, né, como eu falei, do isolamento. Então, cara, se tu querer viajar, né, ou precisar fazer outras coisas pelo país ou até mesmo por outros lugares do mundo, pode ser que a logística não seja a mais simples do mundo, né? Também tem menos eventos sociais e culturais do que as outras opções. Então vejam que sempre tem um ranking, né, do mais pro menos, né? Então tem menos eventos culturais, enfim, né? Mas também o custo de vida é um pouco menor. Mas um ponto interessante para prestar atenção é que em Perth, né, todo aquele outro lado ali da Austrália, os ataques de tubarões são mais comuns do que aqui desse outro lado da outra costa. Então tem esse fator aí. Próxima cidade da lista, vamos falar agora de Adelaide, né? Ela é famosa ali pelas suas vinícolas, festivais, né? Então, e uma vida também mais tranquila, mais calma, mais acessível, né? É uma cidade com bastante planejamento também, né? E uma arquitetura mais voltada para um lado histórico, se a gente pode dizer assim. E os pontos positivos que tem lá, né, o custo de vida é menor, né, do que as outras cidades que eu falei antes. É uma cidade voltada muito para cultura e educação, né? Então tem a Universidade de Adelaide, tem a Universidade de Flinders lá também. E é uma cidade bem mais pacata em relação às outras do ranking. Então você já procura uma vida, né, se de repente tu já está vivendo hoje numa cidade grande e tal, e quer um pouco mais de tranquilidade, Adelaide pode ser uma opção bem interessante para ti. As desvantagens pode ser que por um outro lado também tem esse ônus, né, de uma cidade menor, que são menos oportunidades de emprego, né, em comparação às cidades anteriores, uma vida noturna não tão agitada, né, em comparação às cidades anteriores, e enfim também tem a parte do frio, né, que lá também compete muito com Melbourne ali, nas cidades ali grandes que mais fazem frio aqui na Austrália. Bora falar agora então de Gold Coast, né? A cidade aí good vibes, o paraíso dos surfistas, né? E por aí vai. Então, Gold Coast é uma cidade muito conhecida por causa de suas praias, belíssimas praias, vida noturna agitada, né? Mas tem também uma parte legal que é a parte da natureza. Então tem muito parque aqui, muita trilha para fazer, porque é uma região muito privilegiada, né, entre Gold Coast e Brisbane. Ali tem uma serra muito bonita ali com muita coisa para fazer. Se a gente pudesse comparar com uma cidade do Brasil, daria para dizer que é mais ou menos uma vibe de Balneário Camboriú. Não tanto nessa questão de ostentação, digamos assim, mas muito essa parte de balada, né, farra, pegação, aquela coisa toda. Então, principalmente para o público jovem, né, a galera de ensino médio vem para cá, para Gold Coast, para fazer festa, para fazer farra, enfim. É meio que o playground da Austrália, né? Então as vantagens, né, que a gente pode falar são o clima e o estilo de vida, né, para quem gosta, né, de muito esse estilo de vida ao ar livre, enfim, seja para ir para a praia, praticar esportes ou coisa do gênero. Tem universidades interessantes também, né, como a Universidade Bond, a Griffith e a Kaplan, né, que é a universidade que eu curso, mas tem também um campus em Gold Coast. O custo de vida, né, é um custo de vida
Eu não diria que é mais baixo que o de Adelaide, né? Mas compete nessa faixa também de menor do que as grandes cidades. Então dá para encontrar lugares muito bacanas para viver e viver bem pagando menos do que os outros grandes centros. O fato curioso é que aqui tem muito brasileiro, né? Em Gold Coast. Muito, acredito eu, que por causa dessa vibe meio parecida com o do Brasil, né? Daquele clima de praia, né? De curtição e coisa. Então tem muito brasileiro que escolhe vir pra cá, ao invés de ir para outros lugares aí da Austrália. Pode ser que encontre algumas dificuldades aqui para encontrar trabalho, né? No meu caso, né, que trabalho com marketing, é um mercado bem pequeno, assim, poucas opções. Por isso que, né, foi um dos motivos que eu decidi mudar para Brisbane depois, porque tinha mais oportunidades aqui do que em Gold Coast. Mas aí vai muito, né, do que tu está procurando. Vamos agora para a última cidade da lista. Então, se tu não curtiu o vídeo ainda e não se inscreveu, ainda dá tempo, hein? Bora lá! Falando agora de Canberra, que é a capital da Austrália, né, mas que ninguém sabe. Então, a Canberra é tipo um distrito federal, assim, sabe? É muito conhecida pela parte política do país, né, concentrar essa parte política. Então, tem museus lá, tem instituições nacionais relacionadas a isso. É uma cidade planejada, né, com bastante vegetação e um ambiente tranquilo para se viver. Então, entre as vantagens, a gente pode colocar que é a educação de alta qualidade, né? Então, por exemplo, lá tem a Universidade Nacional Australiana. Custo de vida também relativamente ok em relação ali a Gold Coast e Adelaide, né? E bem menos ali do que as grandes cidades, tipo Melbourne e Sydney. E é uma cidade tranquila para se viver, né? Então, como as outras também, né? Tem menos muvuca, né? Uma cidade mais tranquila. Se tu tá procurando um lugar calmo para viver, pode ser que seja uma boa ideia. Mas que aí também vai ter aquele outro lado das outras cidades também, que é ter menos opções de emprego, talvez, ter menos opções, né, de cena cultural para fazer, tipo festivais, né, e outras opções de entretenimento. E tem um clima também relativamente frio, né, principalmente no inverno. Então pode ser que seja algo desconfortável se tu não tá muito acostumado aí a passar frio. Agora conta pra mim nos comentários, qual que é a cidade aí que tu mais se identificou, que tu acha que de repente vai bater aí com teu estilo de vida, como tu tá procurando viver aqui na Austrália. Deixa aí nos comentários pra gente conversar a respeito. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo, né? Eu espero que esse vídeo realmente tenha sido útil para ti, que tenha te ajudado, né, a facilitar essa escolha de qual cidade escolher para fazer intercâmbio na Austrália. E se tu quer facilitar a tua vida ainda mais, clica aí no link da descrição para conhecer o e-book, que lá tem muita informação ali já mastigada para ti não precisar ficar pesquisando, enfim, perdendo tempo, querendo entender os processos a respeito. Já tem tudo ali bem resumido e prático para ti. Muito obrigado de novo e nos vemos na Austrália!